Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso TatuCast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento do novo consumidor, basicamente do novo consumidor digital. Vamos falar um pouco sobre estratégias para encantar, para fidelizar esse cliente, quais são as habilidades necessárias para os profissionais do futuro e o que a gente tem de tendência em termos de mercado referente a atendimento a esse cliente cada vez mais digital, cada vez mais tecnológico. Eu sou o Lula, estou à frente da área de desenvolvimento de negócios da Tato. Estou aqui com o Jaime Diogo. O Jaime tem um currículo grande aqui, vamos começar aqui apresentando ele. Publicitário, diretor de performance na Ed School, professor universitário dos cursos de graduação e MBA e palestrante. Seja muito bem-vindo, Jaime. Obrigado, Lula. Agradeço o convite, muito bom estar aqui com vocês e num assunto que é do meu dia a dia, do que a gente discute muito aí dentro de sala de aula com o cliente, e obrigado aí pelo convite. Eu queria lembrar que a Tato, isso é uma informação legal, Jaime, a Tato foi eleita esse ano como BPO do ano em operações digitais pela Consumidor Moderno. O Consumidor Moderno é um dos órgãos, né, um dos órgãos de referência do mercado de CX brasileiro, e a gente teve aí a feliz e a grata surpresa de ser eleita a melhor BPO do ano em operações digitais, em estratégias digitais. Então, acho que tem um pouco a ver do que a gente vai conversar aqui e é uma jornada, né? É uma cultura digital que está bastante entranhada hoje no dia a dia da Tato e vai ser bacana escutar um pouco da tua experiência. Bom, então a gente vai começar falando um pouquinho sobre esse novo consumidor, né? Que a gente chama, né, de novo consumidor digital, mas o novo consumidor em si. Com a evolução da tecnologia, né, com a evolução do acesso à internet, agora com a IA, com a própria IA generativa que a gente escuta tanto falar, né, que o mercado fala tanto, como é que você enxerga e como é que você definiria para a gente as principais características desse novo consumidor que vem se moldando, né, num cenário de tecnologia, de IA, de internet das coisas, enfim? E como é que você definiria para a gente esse novo consumidor e o perfil desse novo consumidor, né? Que tipo de consumidor a gente vem encontrando pela frente, dado todo esse contexto tecnológico que a gente vem assistindo? Bom, Lula, eu acho que o primeiro ponto, né, é que esse consumidor ele tem na mão o poder da informação, seja um celular, seja qualquer tipo de dispositivo, um relógio, algo que dá a ele a possibilidade de verificar a informação a qualquer momento on time. E a principal característica é quando ele tem essa informação, ele é mais exigente, ele procura, ele pesquisa. E olhando na perspectiva de negócio, esse consumidor ele também se torna um canal. Ele deixa de ser um mero espectador passivo, né, e passa a ter mais visibilidade do que grandes portais, grandes canais. E ele não pode ser visto só mais como um AB25+, mas ele precisa, as empresas precisam entender que esse cliente ele tem... ele é um canal, né, e o mercado ele tem pivotado para compra que era de impulso, que acontecia, ela é uma compra agora que não é mais de impulso, mas ela é uma compra pesquisada, que envolve uma série de elementos que interferem nesse processo de compra, de venda, ou do próprio comportamento do consumidor. Porque antes era a empresa falando que ela era muito boa. Hoje temos milhões de canais que são pessoas e que trazem mais verdade, mais veracidade para esse tipo de comportamento. Então, para mim, o que mais caracteriza esse novo comportamento do consumidor, que nem é tão novo assim, vamos chamar de novidade velha, é o próprio cliente se tornar um canal e ter a sua própria influência até mais do que a própria marca. Tem muita gente com poder de fala e poder de voz muito grande, né? Cara? A gente tem visto aí canais de YouTube batendo televisões, em transmissão de jogos, né? De futebol, por exemplo, é um exemplo. A gente tem alguns canais bem fortes. Maravilha, cara. Muito obrigado aí pela primeira interação. E, assim, analisando esse contexto todo de mudança, né? De inserção de mais tecnologia, de reverberação dos clientes, né? Do poder de fala, do poder de convencimento que um cliente passa a ter e o tamanho da audiência com que esse cliente conversa agora, né, que obviamente ela está muito mais potencializada pela tecnologia. A rede social, por exemplo, é um exemplo bem claro disso. Como é que você acha que todas essas mudanças que a gente tem observado, né, e acho que agora, por último, né, o advento da IA generativa, pode impactar as empresas a se moverem para atender de maneira mais adequada a esse consumidor? Tá? Então, acho que
toda vez que esse consumidor precisa se relacionar com uma marca, se relacionar com uma empresa, num contexto de que a gente conversou um pouco aqui, seja com um perfil novo ou com a tecnologia, né, que pode estar a serviço das empresas, como é que você imagina, ou que tipo de caminho você acha que as empresas têm que seguir para poder atender melhor esse tipo de cliente, né? A humanização das relações digitais é algo que vem se discutido há muito tempo. Eu lembro de um evento de Customer Experience que eu fui há um tempo atrás, acho que tem uns 5 anos, até antes da pandemia, e se discutia muito a robotização dos processos de atendimento, uma URA que entra, que tem ali um processo, né, de inteligência artificial. Só que as empresas que têm usado IA generativa, inteligência artificial, hoje a ponta do iceberg é um chat GPT simples, que é acessível a qualquer pessoa, mas as empresas que têm acordado para essa humanização das relações, e isso já é antigo, né? É uma pessoa que quer sempre conversar com um ser humano, falar com uma pessoa. Então, as empresas que têm trazido essa humanização, seja no seu conteúdo, na sua forma de atendimento, na pré-venda, o relacionamento com o cliente. A regra de relacionamento hoje, eu acredito muito em 100% dela ser humanizada. Humanizada talvez com a IA ou com pessoas previamente ditas. Tem uma professora que eu acompanho ela muito no mercado, ela é Marta Gabriel, e ela fala da humanização das relações digitais, deve conhecer. E ela fala que o mais importante do que o digital são as digitais, o contato humano, físico, de estar sempre, né, de algum modo, humanizando. Como eu humanizo algo estático, colocando uma pessoa? Como eu humanizo uma fala, através de uma pessoa? Como eu humanizo uma relação de compra e venda? Então, a pergunta não é se eu posso ou não humanizar, mas como eu vou humanizar para trazer isso para mais próximo do público, da audiência, do consumidor, porque hoje eu costumo dizer que o nosso mercado, o mercado como um todo, é o nosso chefe, é o nosso principal, quem vai direcionar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, e tudo no digital hoje eu consigo tomar decisões com base em dados. Dados esses que são produzidos por pessoas. Então, cada vez mais humanizando essas relações de contato, de fala, é o que vai me trazer para mais próximo desse público. Essa discussão é interessante demais, né? Porque a gente fala muito de humanização, porque a gente em algum momento começou a se deparar com automações, bots muito mal construídos, né? E muito mal construído, eu digo, em relação às jornadas, né? Jornadas que não são fluidas, jornadas que geram muito atrito. O bot veio, né? Veio uma onda de bot, de automação muito grande, todo mundo saiu desenvolvendo bot, talvez no início com pouco investimento ou com pouco foco na curadoria, né? No tentar humanizar as jornadas, e teve um pouco de efeito contrário, né? Hoje, afastou, né? Hoje a gente tem uma resistência do bot, né? Quando você começa uma interação com qualquer que seja a empresa, que você vê que a primeira ou a segunda interação, você já sentiu ali que a resposta veio padronizada, pasteurizada, você já fica com o pé atrás e fala, pô, cadê a opção aqui para eu falar com um humano? E acaba fazendo efeito contrário, né? Faz um efeito contrário. Ele não atrai, mas ele espelha. Só que agora, com a inteligência artificial generativa, né, com todos os modelos de linguagem, e você falou um ponto interessante, é possível humanizar as jornadas, né? Como é que se humaniza as jornadas? Pô, dando mais contexto, trazendo respostas mais empáticas, né? E talvez fazendo com que a jornada, por mais que você não esteja falando com um humano, ela seja mais humanizada por ter a capacidade de entender melhor o que você precisa, né? Então, eu acho que... E, obviamente, que no fim do dia, você vai ter sempre um humano aí suportando, atendendo ou configurando, pilotando essa plataforma de maneira geral, né? Eu acho que o grande segredo aí da IA, nesses próximos anos, é a metodologia conversacional, que ela entende o que você quer falar, e quando você até fala algo que não é verdade ou não é correto, ela te corrige, porque ela é passível de aprender, né, para poder também te ensinar. E aí, isso tudo começou, né, quando a OpenAI lançou o ChatGPT, e aí tinha outras empresas abertas ali que iriam posteriormente divulgar. Recentemente a Google lança o Gemini ali, então a gente começa a perceber que as empresas guardaram as 7 chaves, algumas estratégias. Eu tenho comigo que a Amazon vai ser um grande diferencial, assim como a Meta vai ser um grande diferencial. Por que eu digo isso? Porque elas estão caladas. Estão vendo a OpenAI lançar algo, 3.1, 3.5, 4.0, beta. Vê o que muitas erraram,
para que lá na frente, quando algo aparecer, inclusive o Instagram já lançou algo no Canadá, né, há 2 meses atrás, ali na procura, na busca, no Brasil ainda não está disponível, mas eu acredito muito. Meta e Amazon, imagina como vai ser a Alexa, né, ali, que hoje ela é muito engessada. É uma pergunta simples, uma entrega. Eu costumo lembrar daquele do Microsoft Office, nós tínhamos o clipezinho lá atrás. Verdade. Quando eu fazia uma pergunta para ele que ele não sabia, tinha um ponto de interrogação gigante. Assim. Você falou um ponto interessante, né? A capacidade de movimentação dessas empresas é muito grande e a massa de dados que elas trafegam, que elas armazenam, maior ainda, né? Então, uma vez unida, essa capacidade de transformar uma massa de dados que ela é, né, gigantesca, o quanto a gente pode ver ainda de novas features, novas funcionalidades, novos produtos para serem lançados. Ainda na jornada do cliente, quando a gente fala um pouco desse novo cliente, né, digital, e a gente fala um pouco sobre fidelização, sobre blindagem, né, de como encantar. Você acabou de falar bem, né, o quanto esse perfil de cliente é diferente, o quanto esse perfil de cliente quer ser ouvido, né, o quanto esse perfil de cliente quer falar, quer transmitir, quer influenciar. E, de novo, olhando agora sobre o prisma das empresas e sobre a ótica agora de fidelização, né, creio eu que deva ser um perfil de cliente mais difícil de você blindar e fidelizar, né, transformar esse cara no advogado da marca. Como é que você enxerga as estratégias das empresas sob o viés da fidelização e da blindagem, né? Que tipo de esforço e investimento, que tipo de foco a gente precisa fazer com que as empresas tenham para que a gente fidelize, que a gente blinde um cliente com esse perfil, com essa característica? Há um tempo atrás, eu responderia essa pergunta falando que para o cliente, ele é leal à marca. Hoje, com essa mudança, ele não é leal só à marca. Às vezes nem é leal à marca, mas ele é leal à experiência que ele tem dentro de um processo, seja pré-venda, venda, pós-venda. Então, acho que o primeiro ponto ali para a fidelização de cliente é a experiência que ele tem em toda a cadeia, seja na pré ou seja na venda. A gente sabe a importância da experiência em diversos âmbitos. Eu tenho um cliente final que vai consumir um produto, eu tenho um cliente que vai ter sucesso com o meu produto e eu tenho um cliente que precisa ainda descobrir o que eu posso oferecer para ele. Essa fase de descoberta, né, de, peraí, será que aquela empresa realmente é para mim? Porque, vamos lá, um cliente errado para uma empresa com um produto bom vai trazer lá na frente distrato, uma série de problemas. Então, eu cuidar dessa parte de fidelizar o processo, que é a experiência que ele vai ter, eu acho que é o mais adequado para eu conseguir fidelizar. Porque se esse cliente é alguém que vai lá na frente influenciar alguém positivamente, sua rede, sua primeira cadeia ali, o LinkedIn trabalha muito isso, né? Sua primeira cadeia de pessoas que você conhece pode me apresentar. E eu acredito muito na experiência, então. A experiência seja num atendimento, num simples e-mail que eu recebo, ou em uma ligação, né, que eu recebo da marca ou quando eu ligo para ela. Hoje a Tato ela é uma provedora de soluções e serviços que ela está numa dinâmica entre marcas e consumidores finais. E a gente se relaciona com os consumidores a serviço e sob a bandeira da marca que nos contrata. Então, o que você está falando aí é muito interessante, né? Que a gente precisa ficar muito, muito ligado, né? Precisa ter muito foco em cada interação com esse cliente, porque a experiência de uma interação pode gerar uma fidelização, pode gerar uma reverberação positiva. Então, independente de qual canal a gente está interagindo com esse cliente, a gente precisa zelar muito para que tipo de experiência eu estou provendo para ele. Seja numa simples interação para tirar uma dúvida ou até mesmo numa reclamação, né? Porque eu particularmente já vi muitos casos de reclamação que, ao serem bem tratados, né, com empatia, se colocando de fato no lugar do cliente, trazendo uma solução ou endereçando uma solução, você consegue reverter uma imagem negativa e ganhar um fã, e ganhar um advogado. Né? Às vezes eu, enquanto ali atendente, estou falando com, 15, 20 clientes por dia, mas cada um individual, de uma maneira diferente, com histórias diferentes, com experiências que podem se tornar fidelização lá na frente, né? Acho que o processo de experiência ao lidar com alguém, com uma pessoa principalmente, faz parte dessa cadeia, dessa régua de relacionamento, vamos chamar assim, né? Que é o que acontece hoje. Pegando o gancho do que a gente falou, né? Que a Tato está ali no meio dessa dinâmica entre marcas e consumidores, né? E obviamente que a Tato é formada por pessoas, né? Somos uma empresa de pessoas que está o tempo inteiro se relacionando com clientes. Cliente de um perfil diferente, um perfil novo que a gente vem conversando aqui desde o início.
como é que você enxerga, que tipo de habilidade, que tipo de comportamento, né? Que tipo de capacidades a gente precisa, o ser humano precisa para se relacionar com esse novo cliente, né? Então, digamos, se a gente tivesse que moldar a Tato hoje para trabalhar com esse perfil, as pessoas que estão na Tato, né? Para trabalhar com esse perfil novo, por onde começar, que tipo de característica, que tipo de comportamento, como é que o Jaime, né, fazendo uma consultoria aqui, falar, pessoal, ó, aqui é o caminho, acho que isso aqui é um ponto bacana, que pode trazer diferenciação. Como é que você enxerga a mudança no mercado de trabalho, principalmente para as pessoas que lidam com o cliente na ponta? O que tipo de mudança precisa ser feita para a gente estar muito bem aderente às expectativas e à geração das boas experiências? Eu acredito muito, Lula, que o primeiro ponto é o profissional ter um mindset global. Porque hoje eu não posso pensar apenas em pensar, né, localmente, mas pensamento global em relação ao comportamento do consumidor no geral. Hoje eu sou um empresário, eu sou uma pessoa que está ali no escritório, mas à noite eu sou um profissional que joga videogame. Um exemplo, né? Então eu tenho que entender de pessoas, porque eu lido com pessoas, trato com pessoas. Eu preciso entender um pouco do comportamento de um público que eu vou atender, por exemplo, na China, na Índia, América do Norte, Europa. Entender sobre mercado, mesmo eu não estando lá, me faz pensar globalmente as maneiras, diversas formas de atender. A língua não deve mais ser uma barreira para o profissional de 2024, 2025, porque eu vejo que quanto mais eu entendo o inglês, o básico, inicialmente falando, né, eu já começo a pensar de outras formas, eu já entendo o mercado com outras possibilidades e a partir daí eu tenho mais esse pensamento global. É evidente, quando você bate um papo com alguém que fala uma segunda língua, uma terceira língua, o pensamento global que ele tem no ato de entender sobre o comportamento em outras empresas. Eu tenho uma empresa em Goiânia, que eu gosto muito, ela é multinacional. Se eu for para a Europa, quando eu digo vou para a Europa, pesquiso o mercado, por mais que seja a mesma empresa, é outra forma de abordar, é um outro mercado, é um outro comportamento, né? Por que na Europa se utiliza tanto dinheiro de papel? É algo cultural, sociocultural. Então, esse profissional que vai entender das diversas formas do comportamento do público vai saber que a América do Norte ainda usa SMS. Mas por quê? Por conta da utilização da plataforma do iPhone. Então, são pequenos elementos socioculturais que o profissional precisa entender para lidar com pessoas, né? E não só agir onde se está, né? Mas esse pensamento global eu acho que é o principal skill. E a gente não combinou, tá, pessoal? Mas você me deu outro link aqui, outro gancho que não foi combinado. A gente está num momento de aliança estratégica com uma companhia global e com projetos globais aqui em Goiânia, né? Então, por exemplo, nesse exato momento, a gente lançou ontem uma operação trilingue para atender para um cliente da Índia. Inclusive, a gente está com um cliente aqui dentro do nosso site Goiânia. A gente tem uma turma da Índia aqui que está há mais de 20 dias com a gente, passando por todo o processo de onboarding, treinamento. E que é exatamente o que você falou, né? A gente tem toda a parte de atendimento e atendimento técnico em português, em espanhol, em inglês. E a gente tem visto o quanto o contato, né, com uma outra cultura, com outro modelo de pensar, com outro modelo de gerir, né, com outro olhar sobre as relações cliente-empresa, como isso agrega para a nossa bagagem, como isso nos faz evoluir, como isso nos desafia enquanto empresa. E acho que essa tua dica aí é super interessante, cara. Nessa linha da gente falar muito da habilidade, onde você acha que as empresas deveriam investir seus recursos para fazer com que seus profissionais estejam cada vez mais capacitados para essa direção que você está falando? Como é que você imagina as empresas se movimentando em termos de investimento no colaborador, né? Uma das coisas que a gente preza muito que a gente fala muito de customer experience, né? Mas tem um ponto anterior a gente prestar um bom atendimento para o cliente, que é a gente olhar para o employee experience, né? Para a experiência do nosso colaborador. Colaboradores com boas experiências geradas pela empresa tendem a gerar boas experiências para os clientes que serão atendidos, né? Então, indo nessa linha de gerar boas experiências para os nossos colaboradores e essas novas capacidades e habilidades técnicas, como é que você direcionaria um investimento da companhia para esse tipo de situação, para esse tipo de atendimento? Essa pergunta que o professor adora responder. Né? Porque o capital humano dentro das organizações, até na minha própria empresa, eu costumo dizer que nós somos pequenos ainda, né? Nosso modelo de negócio é pequeno, mas eu com o time ali,
eu consigo dizer que metade das pessoas que trabalham comigo foram meus alunos. Legal. Então, foram sendo formados, gostaram do modelo de trabalho e vieram. Mas as empresas hoje que investem nesse capital humano, né, principalmente na possibilidade de uma língua, a língua abre fronteiras para que o pensamento seja global. Volto de novo nesse assunto, porque diria que o primeiro pontapé para isso, né, para a internacionalização de uma empresa, do próprio colaborador para a mudança de mindset, é a língua, que na grande maioria das vezes é uma barreira. A gente sabe que isso é um elemento sociocultural do Brasil. Obviamente, algumas áreas específicas, né, se a gente for olhar ali para o Sudeste, um pedaço do Sul, já há uma cultura da língua, mas eu acho que o investimento interno do colaborador, ele nunca é demais. Primeiro eu começaria com essa parte da língua, obviamente, e um intercâmbio profissional, não levando o colaborador, mas trazendo para o contexto do dia a dia profissionais que podem contribuir 1, 2, 3 meses ali. Legal. Eu sei que foi muito importante, eu tive essa possibilidade anos atrás de ter um intercâmbio profissional, só que foi um pouco diferente. Eu fui até a empresa, trabalhei cerca de 8 meses num outro mercado, totalmente diferente, para poder entender que sentávamos numa mesa igual aqui no Brasil, o ambiente corporativo similar, só que o que modifica é a maneira como cada profissional lida com o seu negócio, o mercado em si. E eu percebia muito a valorização do colaborador, do capital humano, né, de se investir, de entender se está tudo certo, de treinamento, de cursos, de conteúdos por si só, porque um conteúdo como esse, por exemplo, desse podcast, é algo que eu estou indo para minha casa, eu coloco no meu carro, eu ouço, eu estou no transporte, eu estou no ônibus, e eu posso, durante o próprio espaço, o intervalo de ir e voltar para o trabalho, ouvir e consumir esse conteúdo. Então, o primeiro ponto, acho que é a língua, e depois em pequenos assuntos que vão contribuir exatamente com esse elemento pensar global. São elementos socioculturais que, às vezes, por estarmos, né, numa região tão central, termos certa limitação para desbravar e ver o que tem lá fora. Tá? Seja novas formas de gestão, entender de novos mercados, o que tem acontecido. Um exemplo simples, inteligência artificial. Não, apesar de ser algo que eu tenho no meu celular e ali a qualquer momento, só instalei o ChatGPT, às vezes, por falta de curadoria de trazer isso para dentro da organização, nem todo mundo tem acesso. E pode facilitar, sim, o trabalho, pode, sim, facilitar a vida, né? E tirar esse estigma de que o brasileiro não gosta de pensar devagar. Ele gosta de pensar rápido em coisas rápidas. Pelo contrário, eu gosto sempre de estimular o meu time a questões mais complexas, pensar mais lento. O pensar mais lento é racionalizar mesmo ali em alguns processos de atividade. Né? Legal que você falou muito de abrir o horizonte, né? E a língua como talvez aí a mola motora para essa abertura de horizonte e esse intercâmbio com diferentes setores, diferentes segmentos, diferentes mercados. De novo, você me deu outro gancho aqui para falar um pouco do que a gente tem vivido, que é essa experiência toda de multissetor, né? A Tato, como companhia, nasceu para atender um segmento único do mercado, que era o segmento de telecomunicações, ao longo de 15 anos. E há 3 anos e meio, a gente deu um rumo diferente para a companhia, né? Mudou o nome, mudou a marca e preparou a companhia para um universo mais amplo, que a gente chama aqui de multissetor. Por que não atender um banco, atender uma empresa da saúde, uma empresa do setor elétrico, uma empresa de varejo, né? Por que não expandir nossos horizontes para isso? E acho que isso fez com que a gente tivesse uma mudança no nosso modelo de gerir, no modelo de pensar, no modelo de atuar, que deu muita bagagem, vem dando muita bagagem para a gente de enxergar, né? O mundo é mais do que telecom, é telecom também, porque ainda é o nosso core, né? Ainda responde por grande parte das nossas operações, a maioria delas, mas abrir para poder a gente botar um pouco mais de conhecimento na nossa bagagem, né? Encher mais a mochila. Então, acho que você deu 2 dicas importantes e são investimentos, né, execuíveis, né, seja da companhia, seja do próprio colaborador, né, a gente também nos desafiar hoje num cenário mais global, de conhecer uma outra cultura, se comunicar com essa cultura, né, aprender como é que a gente se comunica, como é que a gente negocia. E até por parte do colaborador, né, Lulu? Acho que isso é muito acessível para qualquer pessoa, né? Seja um aplicativo, o YouTube
Exatamente. Eu estava me vendo há 2 semanas atrás aprendendo como pilotar drone no YouTube. Se eu vou usar isso um dia, pelo menos eu sei o contexto hoje, aprendi algo novo. A inteligência artificial veio para ajudar demais, né? Hoje você tem diversas funcionalidades na inteligência artificial que ajuda você a se comunicar, a aprender, enfim, cara, bacana demais. Bom, acho que a gente está aqui fluindo bem demais o nosso papo. Tem um tema que é um pouco mais genérico, mas eu acho que vale para a gente poder caminhar aqui no endereçamento do nosso papo, que é escutar de você, sim, Jaime, o que você imagina em termos do daqui para frente, né? Então, a gente viu aí, a gente tem um gráfico que mostra, né, o tempo médio de adoção das tecnologias e o tempo médio cada vez menor, né, entre uma tecnologia e outra, e as tecnologias cada vez mais disruptivas, né? Na tua visão, assim, cara, qual é o caminho que a gente está percorrendo quando a gente fala de tecnologia e de comportamento do consumidor, tá? E, paralelo a isso, qual o caminho que você tem visto, tem observado, tem estudado, quando a gente fala de atender às necessidades desse consumidor, né? Porque, para a Tato, enquanto prestadora de serviço, né, enquanto uma fornecedora de soluções de CX, é muito importante saber para onde está indo esse consumidor, dado todo o cenário tecnológico que vem avançando, e para onde a gente precisa ir junto, né, para poder não descasar o perfil da capacidade de atendimento, né? Então, a gente tem que estar muito, muito próximo às evoluções tecnológicas. É claro, algumas vão ser adotadas mais rápido, outras nem tanto, né? Envolve investimento, escala, etc. Mas, no mínimo, a gente tem que estar ali muito próximo à tendência. E queria te ouvir um pouco como é que você está imaginando, como é que você está enxergando essa tendência. Acho que a personalização é o grande segredo dos próximos anos, né? Seja agora ou nos últimos 2 anos que a gente tem percebido, principalmente no que tange a rede social. Vamos pautar esse primeiro ponto, né? As redes sociais de nicho já têm sido algo evidente e que tem pivotado muito o mercado em termos de rede social. Vamos lá, o próprio LinkedIn é uma rede social de nicho. A gente está falando do próprio TikTok, que é uma rede social com nicho de mídia e produção de conteúdo específico. Ele tinha um nicho ali de mercado que era um público mais jovem, mas isso também tem modificado e pivotado. E o segundo ponto é o que se pode fazer com essas redes que têm aparecido. Quando eu digo o que se pode fazer, não é se eu posso ou não entrar lá, mas como eu vou entrar, como eu vou me comunicar. E aliado a isso nós temos as tecnologias. Assim como nós vimos no histórico, né, dos últimos 15 anos, na internet no Brasil, pelo menos, nós vimos um navegador nascer, morrer, uma rede social nascer, um comunicador instantâneo, uma rede social ir lá no topo e descer. Então, tudo são comportamentos que o próprio mercado dita o que sobrevive ou não. Resta a própria rede social entender, né, que atrás dela tem alguém, tem uma pessoa produzindo conteúdo. Mas o mais importante é para os próximos pontos, para os próximos anos, né? O que eu vejo como evolução é o que as empresas vão fazer dentro dessas redes sociais que surgem a todo instante, principalmente as de nicho e a tecnologia. Porque o futuro, nos próximos anos, eu acredito há mais de 20 anos nisso, que é a internet das coisas. Tudo conectado, tudo online, e a internet intrínseca no dia a dia do ser humano. Eu li um livro do professor Walter Longo, que chama Comunicação Empresarial na pós-pandemia, acho que é esse o nome. Ele fala que ele começa a primeira página do livro, uma capa preta, falando: nós só notamos o digital quando falta. Porque já está no nosso dia a dia. Eu estou sem internet no meu celular, poxa, estou sem Wi-Fi. Aí que eu percebo que tem internet. Uma frase muito utilizada há 15 anos atrás é: vou entrar na internet. Ninguém usa mais isso, ninguém vai entrar na internet. Eu não preciso te mandar, você não precisa estar online para eu te mandar uma mensagem. Então eu acho que, primeiro, o ser humano hoje ele já se adaptou a esse universo 100% online, digital, né, físico e no digital. O metaverso veio como mera especulação nos últimos 4 anos, mas talvez não seja a nossa geração nos próximos 15 anos que vai experimentar o metaverso, como eu acredito fielmente nos próximos 20, como essencialidade. Né? Então, vamos lá, eu falei de tecnologia, falei de rede social, falei das empresas dentro desses portais, mas aí, e o futuro de tudo isso, né? O que eu penso? As empresas que constroem estratégias e conteúdos autênticos para isso vão sair na frente. O sucesso eu vejo isso muito evidente nos últimos anos.
o sucesso em rede social, o sucesso em tecnologia para se tornar a essencialidade é a autenticidade. É o que aquilo vai ser essencial e útil na vida das pessoas que vai fazer elas terem aquilo instalado no celular ou utilizar todos os dias, né? Seja um relógio simples, por exemplo, isso aqui seria só um relógio. Mas o que de além, né, eu consigo entregar como experiência. E indo para a parte de conteúdo, de fala, de relacionamento, vamos pegar a figura de influenciadores. Quem tem destaque hoje na rede, ou pelo menos que permanece, é quem consegue constância, né, e consegue ser autêntico. Porque se todo mundo está fazendo a mesma coisa, não tem por que eu seguir ou eu acompanhar. Então entra na moda e desaparece na mesma frequência, que sobe, cai. Então as empresas que souberem aproveitar, principalmente a pessoa comum, que às vezes tem mais visibilidade do que a própria marca ou o influenciador da marca, vai conseguir ter mais sucesso, né? Um exemplo simples: por que eu entro num site de e-commerce? Antes de comprar, eu confio no João que está fazendo um comentário. Eu nem sei quem é o João. Por que eu confio no que ele está falando? É um desconhecido, é um anônimo que tem relevância simplesmente porque foi cliente, disse que é bom, disse que é ruim, deu sua opinião. E aquilo ali é uma estratégia de nicho para retenção, para mais uma vez, para o processo de experiência, né? Eu deixo de ser fiel à marca apenas e passo a ser fiel no processo. E o quanto a rede social vem aí para meio que dar crédito, né? Ontem a gente estava, um parêntese de um fato que a gente estava conversando numa reunião social ontem, falando sobre medicina. E o quanto a classe médica, um nicho da classe médica já tem muito contato com rede social. Vou dar um exemplo: dermatologia, né? Então, cirurgia plástica. Então, são ramos da medicina que já estão muito acostumados com esse universo de mídia social, mas tem outros ramos da medicina que não, né? Você faz um ortopedista, um cirurgião ortopédico, por exemplo. E hoje, a gente estava conversando ontem, um médico estava contando que as pessoas, quando pedem referência hoje de um profissional, perguntam se o profissional tem Instagram. E se o cara é um cara que talvez não tenha, porque ainda, né, ou não fez por preguiça, ou ainda não viu necessidade, enfim, qualquer que seja a razão, eles já começaram a perceber que o fato de não ter um Instagram pode vir a tirar um pouco de clientes ou de pacientes. Com certeza. Porque faltou essa jornadinha final, né? Então, o cara é bom, foi bem referenciado, eu liguei no consultório, falei com a secretária, e aí, na hora que eu fui pedir um Instagram, não tinha. Falei, opa, será que o outro que cumpre todas essas etapas vai capturar esse paciente? Enfim. Eu senti isso na pele nos últimos meses. Então, mais ou menos uns 8 meses, nós atendemos uma médica aqui em Goiânia da área de dermato, e ela nos procurou, né, para soluções digitais e tudo mais. E ela falou assim: olha, a minha agenda está bem tranquila, a minha clínica tem um volume alto, eu não preciso atrair, né, fazer o marketing de atração, mas eu preciso aumentar minha visibilidade. Meu Instagram tem 400 pessoas, ela é muito referência na área, preceptora, enfim. Mas o trabalho era aumentar a visibilidade. Por quê? Porque o mercado exige, né? Durante muito tempo, principalmente o mercado, não só da área da saúde, de medicina, mas jurídica, inúmeros mercados estéticos, a publicidade e a lei brasileira travou muitos processos de criativos mesmo, do que da própria ética profissional. Então, agora que foram liberadas, saíram diversas portarias aí, né, na própria legislação, né? Lá dentro da análise de SWOT, a gente coloca como ameaça, né? O que o mercado de regras influenciam. Então, melhorou, e aí eles precisavam correr atrás, porque sempre foi um mercado muito marginalizado na área de marketing, por conta da mercantilização do processo da saúde. Hoje não, existem algumas regras a serem seguidas, mas é uma área que precisa ser empurrada, né, realmente. E pensando no mercado como um todo, e até mesmo nos próprios profissionais, a pessoa que não corre atrás, que não procura, né, por conta própria mesmo, se desenvolver, se torna uma dessas, né? Eu vejo muito reflexo disso, do profissional que quer muito, mas às vezes não faz por onde, não procura, espera sempre cair ali, né? E a gente sabe que a internet nos possibilita a sair, né,
Assim como tem essa sala, a internet não tem barreira. Então, mais do que nunca, né? A gente está num ambiente hoje que o autoaprendizado está muito Com acessível, certeza. né? Nunca imaginei que a gente poderia aprender assistindo um filme, ouvindo uma música, num show, Verdade. tudo isso, né? Acho que é evidente, o aprendizado ele é uma constante em qualquer plataforma. Esses dias eu estava me deparando usando o YouTube para pegar dicas de conteúdo pelo autocompletar. O que as pessoas mais procuram no YouTube é um insight para fazer um conteúdo no Reels, por exemplo. Porque o site mais acessado do mundo é o Google. Eu vou para o Google fazendo uma pergunta. Se eu não encontro no Google, eu vou para o YouTube. Então, sempre tem alguém que... Então, você vai atrás da trend, né? Você vai atrás da trend. Porra, o que mais se precisa ou que se quer aprender ali. Legal, cara. Olha só. Ó, o papo descambou aqui para estratégia de mídia social, mas tem tudo a ver com o que a gente tem falado, cara. Muito legal. Ó, então, pessoal, que a gente vem conversando aqui um pouquinho do papo aqui com o Jaime, né? Então, a gente falou lá do novo perfil de cliente, que talvez não seja tão novo assim, né? Porque a tecnologia vem avançando muito rápido, né? Um cliente que quer ser ouvido, que quer falar, que quer reverberar, que tem um poder de alcance cada vez maior, né? Então, a gente vê aí diversos exemplos de pessoas, né, de CPFs que falam com milhões de pessoas através de seus canais, de suas redes sociais. Né? Você falou um pouquinho sobre o quanto as empresas precisam capturar isso, né, e trabalhar muito na humanização, né, no uso da inteligência, né, artificial e de outras alavancas tecnológicas para tentar humanizar a relação empresa-cliente. Fala um pouquinho de como é que, né, exemplificando aqui para a Tato, mas como é que uma empresa que está no meio dessa dinâmica empresa-cliente pode se preparar, pode se desenvolver, né, pode aprimorar suas habilidades para poder ter sucesso nessa equação. Você trouxe um tema importantíssimo que é a questão do aprendizado, do investimento no conhecimento, né, tendo a língua como propulsora para essa abertura de horizontes. Isso para a gente é muito bacana. E acho que agora, no final, você trouxe para a gente um pouco de uma visão muito bacana de para onde as coisas para onde as coisas vão, e trazendo muito esse contexto de plataformas muito importantes, onde as pessoas já estão, né, e vão estar cada vez mais, sejam elas plataformas que a gente já conhece ou novas plataformas que podem surgir, mas plataformas onde as pessoas possam interagir umas com as outras e falar, né, com bastante audiência. E por fim, cara, um recado, assim, que você diria para uma empresa que está aí correndo em ser a melhor geradora de soluções, de experiência de cliente, né, nesse convívio entre marca e cliente, que tem, né, um caminho, uma estratégia e um desafio muito grande de ser cada vez mais digital, né, de estar cada vez mais atendendo esse tipo de público, e que está aí muito aberta para novos conhecimentos, novos aprendizados e novas entregas. Olha, o primeiro ponto é a quebra de paradigma em relação a barreiras, porque se eu quero aumentar, expandir, eu volto mais uma vez na ideia da globalização, né? Uma vez me perguntaram por que o marketing se utiliza tantos termos em inglês. E aí eu fui entender, procurar e questionar, é porque não há tempo de se traduzir coisas que acontecem de um dia para a noite, que vem dos Estados Unidos, vem da Europa, vem de algum outro país. Então, se eu invento o contexto briefing aqui, eu já quero usar ele no outro dia em um outro contexto. Então, isso aconteceu há mais de 10 anos atrás, nos anos 90 principalmente, por conta de empresas norte-americanas vindo para o Brasil, principalmente São Paulo, região sudeste. Então, mais uma vez, a língua não pode ser uma trava. Eu digo isso porque eu, por experiência própria, né, em 2015, tive essa possibilidade dessa troca, né, profissional. Morei 1 ano na Irlanda e na República Tcheca para entender um pouco do mercado europeu, e ter voltado com essa experiência me deu uma outra visão de negócio, enquanto profissional principalmente. E eu acho que eu diria mais que o principal foram as possibilidades que apareceram, né, e surgiram por falar uma segunda língua, por entender um pouco de outros mercados. Então, as empresas que, de fato, investirem nisso é um grande ponto de sucesso. E para o próprio profissional, entender que empresas como a Tato, que querem abrir e expandir de maneira global para o ambiente digital, no ambiente digital, como nós não temos barreiras, nós temos inúmeros perfis de cliente.
inúmeros perfis de público. Então, entender esse novo comportamento, lendo, por exemplo, acho que a primeira dica que eu posso dar é uma leitura simples, uma leitura, o professor sempre vai focar no livro, né? Mas é um livro pequeno, né? De um filósofo sul-coreano, Han Charan, que ele fala das não coisas, a sociedade do cansaço. Ele é um antidigital, mas que ensina muito mais sobre digital do que alguém que vai ensinar sobre digital, né? Ele seria um antidigital, trazendo algumas questões sociais, filosóficas, Legal. sobre o ambiente digital. O último livro dele que eu li é Não Coisas, Reviravoltas do Mundo Moderno. Livro bem pequeno, né? Que faz a gente pensar nessa nova ideia das não coisas. Por exemplo, música. Música hoje em dia é uma não coisa. Eu não toco mais no disco, na fita. Né? A internet por si só é uma não coisa. Então, cada vez mais a gente vai perdendo, né, esse tato, mas ganhando no ambiente digital. Então, ali dentro da internet nós temos um público diferente, uma empresa diferente. O tato passa a ser a curadoria. Exato. Né? O tato passa a ser a curadoria. Porque a tato, como curadoria, é importante porque, às vezes, o colaborador, a pessoa não teria acesso a melhor forma de falar de o que é uma curadoria é isso. É trazer acessibilidade de conteúdos tão ricos, de assuntos tão inovadores, para quem não teria onde procurar e pesquisar. Legal. E talvez encurtar essa distância, né, entre algo que eu estou procurando versus minha necessidade, né? E acho que a curadoria vem muito para atender isso. Dica de livro bacana, viu, pessoal? Anotem. Maravilha. Bom, para quem quiser me acompanhar, seja no Instagram, seja em qualquer rede social, Jaime com Y, Diogo. Todas as minhas redes sociais eu tenho esse @ Jaime com Y, Diogo. Podem me procurar lá no YouTube também, tem alguns conteúdos lá. O Instagram é o que eu mais movimento, o YouTube tem conteúdos fixos. E, por fim, quem quiser me seguir, enfim, acompanhar meu dia a dia sobre marketing, comunicação, só correr lá no Instagram e LinkedIn, que são as duas redes sociais que eu mais foco hoje. Então, eu queria te agradecer, deixar aqui o espaço aberto para suas considerações finais, tá, cara? Dizendo que a casa é tua, né? A gente conta sempre contigo, quando você quiser vir, estamos aqui, estamos juntos. Obrigado mais uma vez por estar Eu que agradeço, acho que é um tipo de projeto que eu particularmente gosto muito, né? Nesses últimos 2 anos, né? Talvez 3, por conta da pandemia, muito surgiu, né, sobre podcasts, produção de conteúdo, e eu como comunicador, publicitário, alguém que ama esse tipo de produção de conteúdo, participar de um momento como esse, trazendo conhecimento, trazendo o que eu gosto de falar, é sempre um prazer para mim. Então, fico muito feliz pela abertura, pelo convite, e acompanhem, né, como o Lula falou, compartilhe esse conteúdo, manda para alguém, pergunta se a pessoa do lado aí viu, porque eu acho que é um assunto que foge um pouco dos padrões, né, é o meu dia a dia, talvez o seu dia a dia, né, Lula, mas é um assunto que é de senso comum aí, ou pelo menos deveria ser para todo mundo, né? Mas obrigado. E é não extensivo, né, cara? Que a gente pode ficar aqui horas falando sobre o universo digital, o consumidor, e ele é rico, muito rico por isso, né? Maravilha, mas mais uma vez, muito grato aí pelo convite. Cara, a gente que agradece. Obrigado demais, pessoal. Muito obrigado por mais uma audiência, mais um TatuCast. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.